Olá, amigos assustados. Esses dias eu estava pesquisando lugares estranhos ao redor do mundo, quando me deparei com uma floresta que conseguiu me deixar genuinamente desconfortável. E olha que isso não acontece com frequência. Porque quando a gente fala de florestas misteriosas, normalmente aparecem histórias sobre fantasmas, criaturas estranhas ou pessoas desaparecidas. Mas essa floresta tem tudo isso ao mesmo tempo. E o pior, tem fotografias, testemunhas, investigações e até mesmo registros feitos por cientistas. Hoje eu vou te mostrar porque muitos consideram Roya Basil a floresta mais assustadora do planeta. Antes de falar dos mistérios, precisamos entender o lugar. A floresta de Roya Basil fica próxima da cidade de Cluj-Napoca, na Romênia. Ela possui cerca de 250 hectares. Não é uma floresta gigantesca. Na verdade, existem milhares de florestas maiores. Mas poucas possuem uma reputação tão sinistra. O nome surgiu por causa de um pastor chamado Roya Basil. Segundo a lenda, ele entrou na floresta com 200 ovelhas e nunca mais foi visto. Nem ele, nem as ovelhas, nem qualquer vestígio. Mas isso foi apenas o começo. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção em Roya Basil são as árvores. Algumas possuem formas completamente anormais. Seus troncos parecem ter sido torcidos por mãos gigantes. Muitos crescem em espirais perfeitas, outras fazem curvas impossíveis. E o mais estranho, nem sempre existe uma explicação biológica para isso. Vários pesquisadores tentaram descobrir se o solo continha algum elemento capaz de deter essas informações, mas nunca chegaram a conclusão definitiva. É como se a floresta estivesse crescendo de uma maneira diferente do resto do mundo. No centro da floresta existe uma clareira chamada o Círculo. Uma área perfeitamente circular, sem árvores, sem arbustos, sem praticamente nenhuma vegetação. O estranho é que ninguém sabe exatamente por quê. Diversas análises foram realizadas no solo. Nenhuma anomalia significativa foi encontrada. Teoricamente, as plantas deveriam crescer normalmente, mas não crescem. E é justamente nessa região que aconteceram alguns dos relatos mais perturbadores. Moradores da região afirmam que frequentemente luzes aparecem entre as árvores. Pequenos pontos luminosos, brancos, azulados, às vezes avermelhados. Essas luzes se movem, mudam de direção e desaparecem sem deixar rastros. Muitos acreditam em fenômenos atmosféricos. Outros sugerem que são espíritos. Mas existe um detalhe interessante. Em algumas ocasiões, essas luzes apareceram em fotografias, mesmo os fotógrafos afirmando que não viram nada durante o registro. É como se as câmeras captassem algo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Agora chegamos à parte que fez Roya Basil ganhar fama internacional. Várias pessoas relataram experiências estranhas dentro da floresta. Entre elas, perda de memória, sensação de estar sendo observadas, náuseas, queimaduras inexplicáveis, uma ansiedade extrema. E algo ainda mais estranho, tempo perdido. Pessoas afirmam entrar na floresta por alguns minutos, mas quando verificaram o relógio, horas se passaram, sem qualquer lembrança do que aconteceu, como se partes inteiras de suas memórias simplesmente desaparecessem. Uma das histórias mais conhecidas fala sobre uma garota que desapareceu na floresta. As buscas duraram dias, sem resultado, até que anos depois ela reapareceu, no mesmo local onde havia sumido, usando exatamente as mesmas roupas, sem envelhecer, confusa, sem saber explicar onde esteve. Agora, não existe nenhuma prova concreta de que isso realmente aconteceu. Mas a história se espalhou tanto que acabou virando uma das lendas mais famosas de Roya Basil. E honestamente, é exatamente o tipo de história que você esperaria ouvir sobre um lugar desses. Nos anos 60, um biólogo chamado Alessandro Schitt começou a investigar os fenômenos da floresta. Durante suas pesquisas, ele registrou fotografias consideradas muito estranhas para a época. Mas o caso mais famoso aconteceu em 1968, quando a fotografia mostrou um objeto voador não identificado pairando sobre as árvores. A imagem ficou famosa em toda a Romênia e até hoje divide opiniões. Seria um OVNI? Um fenômeno atmosférico? Ou algo ainda mais estranho? Alguns pesquisadores chegaram a sugerir que Roya Basil poderia funcionar como algum tipo de portal, um ponto onde diferentes realidades se encontram. Eu não sou especialista, mas eu chutaria que, se fosse para ter um portal, seria no lugar como a Romênia. Mas existe uma teoria ainda mais perturbadora. E se a floresta não estiver assombrada? E se ela estiver viva? Pense comigo. Árvores deformadas, áreas onde nada cresce, luzes misteriosas, perda de memória, sensação constante de observação. Talvez não sejam eventos separados. E se a floresta estiver te observando? Talvez sejam sintomas da mesma coisa, como se a própria floresta estivesse reagindo à presença humana, observando, aprendendo e tentando impedir que alguém descubra algo escondido em seu interior. Se você pretende visitar a floresta, existem algumas recomendações que os moradores costumam repetir. Nunca vá sozinho, nunca entre depois do pôr do sol, nunca siga luzes estranhas, nunca saia das trilhas marcadas. E se ouvir alguém chamando seu nome, certifique-se de que a pessoa realmente está lá, porque segundo as histórias locais, nem todas as vozes pertencem às pessoas. Então fica a pergunta: Roya Basil é apenas uma floresta comum cercada por lendas? Ou existe algo escondido entre aquelas árvores tortas?
Algo que observou gerações inteiras passarem por ali e continuam esperando. Porque uma coisa é certa: existem lugares no mundo onde você entra por curiosidade e sai com mais perguntas do que respostas. Cuiabacil é uma delas. E talvez essa seja justamente o motivo dela ser tão assustadora. Até o próximo vídeo, amigo assustado. E lembre-se, às vezes o que existe na floresta não é o mais perigoso. Às vezes é aquilo que está observando você.